Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais uma aula de sexualidade infantil, né? Essa é a nossa sétima aula. É você que é nosso aluno do EAD, seja muito bem-vindo. Tire suas dúvidas com Sócrates ou com a Thaís. É o Tira Dúvida. Lembre-se que você tem dois encontros conosco ao longo do mês. Um é para tirar dúvida e o outro é para sua terapia. Então, o seu curso dá direito a tira dúvida e a terapia. É o único segmento que você tem dois encontros por mês. O presencial só tem direito a um, tá? Então, eu quero que você assista essa aula. O material a Thaís já encaminhou para você. Você assista essa aula e levante as suas dúvidas para que a gente possa tirar no Tira Dúvida. Também foi encaminhado para você perguntas e o texto para você poder responder, ok? Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje? Então, vamos falar da formação reativa e sublimação. Vamos explicar para você o que é sublimação. A sublimação é a seguinte: é quando a criança tira a sexualidade do seu corpo e leva para a inteligência, para o desenvolvimento intelectual. Então, toda vez que a gente vive a sexualidade em outro aspecto que não seja o seu fim objetal, a gente chama de sublimação. Vou dar um exemplo para vocês de sublimação. Por exemplo, o monge, né? Ele é celibatário, o sacerdote, o padre, ele é celibatário. Então, ele abre mão da atividade sexual para usar a energia sexual na sublimação, ou seja, na comunidade, nos projetos, né? Não só o monge, mas, por exemplo, muitos cientistas abrem mão da vida sexual, empresários, né? É quando você então vive a sua energia sexual aqui na cabeça, é a sublimação. O primeiro momento que a gente experimenta isso é quando a gente entra na escola, né, na pré-escola, no primeiro contato social fora de casa. É quando a criança esquece o corpo dela e passa a experimentar um outro tipo de segmentação da energia sexual, que é a sublimação. Então, o Freud vai dizer o seguinte: durante o período de latência, ele chama de latência exatamente o período de sublimação, né? A criança tem a fase oral, dos 0 aos 2, a fase anal, dos 2 aos 3, a fase fálica, dos 3 aos 4, a fase edipiana, dos 5 aos 6, e em seguida ele entra na latência, então ele começa a não manifestar mais a sexualidade, mas ao mesmo tempo ele está também na sublimação, ou seja, ele não manifesta no corpo dele, mas a sexualidade dele vai para o saber, e ele vai ficar vivendo essa sexualidade do saber até a puberdade, quando ela volta, agora com o sentido objetal, né? O outro é o seu foco sexual. Então é isso que é a sublimação. Então é isso também que é o período de latência de Freud. Ele fala, durante o período de latência, mas cujas energias, na totalidade ou em sua maior parte, é desviada do uso sexual e voltada para outros fins. Que fins? A escola, o esporte, a brincadeira. Então ela passa a voltar para outros fins, senão aquela da criança ficar vivendo a sexualidade, né? É, e aí, Freud continua dizendo o seguinte, né? Então, essa fase da latência. E aí, isso dá. Muito poucos estudos existem a respeito da sexualidade infantil. Por isso, o curso de psicanálise parece ser uma coisa inédita, uma coisa absurda, uma coisa interessante, porque rompe uma barreira levantada durante a história da humanidade inteira. Nós sabemos muito pouco da nossa sexualidade na fase infantil. Isso faz com que a nossa memória ela seja embotada nesse período. Então a gente não tem não temos a gente não guarda essa memória infantil, né? Nós não temos essa memória infantil exatamente porque a nossa sexualidade foi embotada, foi desvalorizada, foi esquecida. Como a sexualidade que dá prazer à vida, ao esquecer a sexualidade, a gente esquece o que vivemos, né? Então, Freud vai dizer assim, as emoções sexuais dos anos da infância
seria, por um lado, inutilizáveis, né? Os conteúdos sexuais são inutilizáveis, já que estão diferidas as funções reprodutoras. Então ele vai dizer, por outro, seriam perversos em si, ou seja, partiriam de zonas erógenas e se sustentariam em pulsões que, dada a direção do desenvolvimento do indivíduo, só poderiam provocar sensações desprazerosas. Então, o que quer dizer com isso? O conteúdo sexual ele é desprezado pela cultura, né, o conteúdo sexual infantil, porque não existe a função reprodutora. Né? Aquele conceito de que sexo é para reprodução. Como a criança não reproduz, não interessa a sexualidade da criança. E a criança nem deve ter sexualidade, a criança nem deve ficar junto. Porque para que ela vai ficar junto se ela não pode reproduzir? Quer dizer, o sexo sem reprodução é pecado. Esse é o conceito que está na humanidade desde as priscas eras, né? Desde a civilização. E que a gente não consegue se libertar. O sexo para a reprodução. Né? É por isso que há um preconceito contra o homoafetivo. Por que é o preconceito? Porque duas mulheres não reproduzem, dois homens não reproduzem. Então a ideia de sexo associada à reprodução. Só que isso é extremamente ultrapassado, é equivocado, é antinatural. E veja, eu, por exemplo, tenho 5 filhos, né? Então a minha filha mais velha, mais nova, está com 16 anos. Então significa que há 16 anos eu não faço sexo? Não é verdade, né? Então os casais namorados fazem sexo e não têm filhos. Então é importante a gente perceber, mas isso apesar da gente ter um comportamento maduro, mais reflexível, no nosso inconsciente permanece a ideia de que o sexo é para reprodução. Então por isso não aceitamos a sexualidade infantil nem a sexualidade homoafetiva. Né? Então, por quê? De acordo com as nossas crenças, isso poderia provocar desprazer na criança, poderia provocar sofrimento na criança. Como sofrimento? O sexo é prazer, mas a gente acha que provocaria sofrimento. Aí por isso a gente refuta a ideia da sexualidade infantil, combatemos inclusive, né, a sexualidade infantil. Às vezes a gente fantasia, né, mas não é essa a questão. Nós postamos uma, um, uma coisa no Facebook dizendo criança não namora. Porque o que acontece? Como a gente despreza a sexualidade infantil, a gente quer transformar a criança num adulto. Então, a criança, as manifestações sexuais da criança é nela mesma, é com ela mesma, e não uma escolha objetal como os adultos querem colocar. Criança tem que brincar, criança não tem que namorar. Né? Aí, Freud vai falar agora das rupturas do período de latência. Então, diz assim, surge um fragmento de manifestação sexual que não combinou com a sublimação. Né? Preserva durante um período, ao longo da sublimação, ao longo da latência, porém, durante a puberdade, essa faísca de energia sexual que estava guardada, ela ressurge. Né? Na visão de Freud, ela ressurge. Eu acho até que na latência ela já aparece. Na escola, a vontade de estudar, a vontade de fazer educação física, né? Aquilo ali já é energia sexual que, na puberdade, ganha uma questão objetal. Quer dizer, a menina começa a olhar para o coleguinha, ou para a coleguinha, enfim, começa o interesse pelo outro. Né? E aí a Freud vai dizer que os educadores, eles portam-se como se compartilhassem nossas opiniões sobre a construção das forças defensivas morais, à custa da sexualidade. E como se soubesse que a atividade sexual torna a criança ineducável, entendeu? Pois perseguem a sexualidade infantil como se fossem vícios. E aí, mesmo que a professora ou o professor não pode fazer muita coisa contra a manifestação sexual da criança, né? Então persegue como se fosse um vício. Então passa a ser um problema. E eu me lembro, inclusive, que eu fui fazer uma conferência sobre sexualidade no projeto Paulo Freire, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma das presentes era professora, uma das alunas. Então ela estava contando que na escola que ela trabalha, uma menina de 9 anos estava com a mão dentro da roupa,
com a mão dentro da calcinha. E ela então falou com a menina: você não pode ficar com a mão aí, você tem que estudar, olha para frente, né? Falou de forma discreta para os colegas não ouvirem e não fazer bullying da menina. Mas a menina continuou com a mão dentro da calcinha. Então ela entendeu aquilo como um processo de questionamento da autoridade dela, né? Porque é aquela história que fala da criança ineducável. Aí ela foi e buscou a coordenadora, levou a menina para a coordenação. Chegando lá, a coordenadora chamou a atenção da menina, falou: olha, fulano, essa já é a segunda vez que você faz isso. Se você fizer 3 vezes, você pode ser expulsa. Então, você não pode fazer isso. Você não pode ficar com a mão dentro da calcinha. E aí a menina enfiava a mão dentro da calcinha, enquanto a coordenadora falava. E a coordenadora falava: tira a mão daí. Ela tirava e colocava de novo. E aí a coordenadora foi chamou a diretora. E a diretora levou a menina para a sala dela. E a diretora falou: olha, para com isso, você está atrapalhando a escola, você está atrapalhando a coordenadora. Eu vou chamar os seus pais. E aí ela colocava a mão dentro da calcinha. E aí eu expliquei para você, é um processo de compulsão. Quanto mais nervosa ela ficar, quanto mais acuada ela ficar, mais ela vai se masturbar, colocando-a, né, mexendo no órgão genital dela. Então é uma masturbação. Ela está descobrindo o próprio corpo. E aí há uma compulsão, né? Por isso que ela faz isso. Então, por mais que os professores façam, eles não podem lutar porque é uma fonte de prazer. Não tem como lutar contra a sexualidade, compreende? Não dá certo, né? No entanto, eles tentam. É igual quando a gente tenta, é, por exemplo, no tratamento da dependência química, né? Por que é difícil tratar do dependente químico? Porque ele está saciado. Então, tirar dali é impossível, porque está bem, né? Se a família está mal, se os amigos estão tristes, se ele está mal de saúde, não importa. O que importa é que ele está bem, ele se sente bem. Então, ele, quando precisa, ele vai usar mais droga, mais droga, mais droga, até o momento dele despertar. Então, é mais ou menos a questão da sexualidade. E aí, o Freud vai aí para a gente falar da sexualidade infantil, é importante a gente falar do Xuxa, né? O que é o Xuxa? Então, durante a primeira fase, que é a fase oral, a criança experimentou mamar, né? Mamar. Então, ela começa hoje, segundo a ultrassonografia, na época do Freud existia, né? Você vai encontrar dentro do útero da mãe o bebê sugando o dedo, né? Depois, nas primeiros anos de gestação, primeiros anos de nascido, ele vai mamar na mãe. Ele percebe que existe um prazer dele sugar o peito materno. Então, depois que ele experimenta esse prazer de sugar, ele faz o seguinte raciocínio: e se for sugado? Então, ele começa a chupar o dedo. Então, ele tem a sensação de ser sugado também. E a partir que ele percebe que o dedo dele, além dos lábios, é uma fonte de prazer, ele começa então a enfiar esse dedo em tudo enquanto é orifício que ele encontra. Começa pela boca, mas depois ele vai para outros lugares, como pegar essa parte da orelha, essa parte aqui do ouvido, enfiar o dedo no ouvido, né? Enfiar o dedo nos olhos dos pais, enfiar o dedo na tomada, né? É a fase do chuchá que o Freud fala. Né? Então ele começa a enfiar e a criança chega, por exemplo, a sugar o próprio dedo do pé. Ela consegue sugar o dedão do pé, né? Para sentir esse prazer. E tudo que ela pega, ela traz à boca, né? Então é a chamada fase oral, né? Então Freud vai dizer, uma pulsão preensil surgida ao mesmo tempo pode manifestar-se através de puxada rítmicas e simultâneas do lobo da orelha e até apoderar-se de uma outra pessoa, em geral a orelha, para o mesmo fim. Além dele fazer isso na orelha dele, ele vai querer fazer na orelha dos outros. E muita gente nem consegue superar essa fase, passando a fazer isso mesmo depois de adulto. É muito chato você estar sentado do lado de uma pessoa e a pessoa mexendo na sua orelha. Então, Freud vai dizer que sugar com deleite, né, alia-se a uma obsessão completa da atenção, que leva ao adormecimento, né? Uma espécie de orgasmo. Então, quando a criança está chorando, você dá para ela a chupeta, ou a mamadeira, ou mesmo o peito,
e ela adormece. Quando ela adormece, significa que ela chegou ao orgasmo. É o orgasmo infantil. É diferente do orgasmo adulto. É um orgasmo local. Não é na área genital como acontece com o adulto. Né? Então, é uma parte. Então, ela chega a esse orgasmo. Porque você. Então, por isso que a criança dorme depois que você dá o peito, que a mãe dá o peito, depois que você oferece a chupeta, né? E, e aí, não raro, diz o Freud, combina-se a fricção de alguma parte sensível do corpo, como os seios ou a genitália externa, e aí passam do chuchá para se masturbar. Então ele começa a chupar o dedo, ele está usando o chuchá. Só que ao passar na quina de uma mesa, esbarra o pênis ou a vagina, e aí descobre o gostoso de ter esbarrado ali, ou o bico do mamilo, aí a criança vai ficar tocando o mamilo. Isso é masturbação, ou tocando a vagina, o pênis, né? Então é a masturbação infantil, que é comum, muito comum nas crianças. Não tem pecado, a criança não foi abusada, nada disso. Ela só descobriu o órgão sexual dela. Ela ficar mexendo ali, mexendo, até ela descobrir outras coisas. Né? O autoerotismo. O Freud vai dizer que a primeira e mais vital das atividades da criança, mamar no seio materno ou em seus substitutos, há de tê-la familiarizado com esse prazer. Diríamos que os lábios da criança comportam-se como uma zona erógena, e a estimulação pelo fluxo cálido de leite foi, sem dúvida, a origem da sensação prazerosa. Então, começa com um autoerotismo, né, que a criança sente prazer por ela mesma. Quando chega na puberdade, qual é o grande sonho do adolescente? Me fala, o que o adolescente mais gosta assim na puberdade? O beijo, né? Então, quando o adolescente beija e as meninas ensaiam com laranja, maçã, uma beija na outra para treinar, os meninos isso é um pouco mais complicado. Mas quando ocorre o beijo do adolescente, o que, que ele faz? Qual a sensação que ele tem? Quando ele chupa a língua do outro, ou os lábios do outro, é como se ele estivesse mamando no peito da mãe. Né? Então ele volta à fase oral. Por isso que quando você rompe um relacionamento, você se comporta como se você estivesse voltando à fase oral. Ou seja, você quer, ou você come muito, porque você está carente do peito da mãe, ou você não come, porque você está sem prazer pelo peito da mãe. Então, isso é o quê? Isso é a fase oral, que a gente volta depois de um relacionamento. Porque o relacionamento, a parte do beijo, a parte cálida, está ligada aí ao mamar, né? Então, é, é muito comum isso. E a mídia explora isso com muita maestria, com muita frequência, né? Nós vamos ver, por exemplo, o cigarro, né? O cigarro, o diâmetro do cigarro, do filtro do cigarro. Ele é igual ao peito, o bico do seio da mãe. Isso é por acaso? Não. Houve uma intenção de criar um vínculo de volta à fase oral. A garrafa de cerveja, de refrigerante, ela tem um gargalo, um bico, que se parece com um pênis. E que ao mesmo tempo também você pode sugar. Então, da mesma forma como o fumante é um adulto que quer mamar na mãe, viciado em mamar, e por isso ele fuma, também o refrigerante, a cerveja, tem uma função sexual. Né? Você imagina, por exemplo, que só tem garrafa e latinha. Né? Ela fala, mas a latinha não tem o gargalo, mas ela tem o canudinho, você usa o canudinho. Tem o mesmo diâmetro do peito da mãe. Você nunca viu alguém vendendo uma jarra de cerveja. Ninguém pensou nisso. Né? Isso não está no imaginário do consumidor. Então, tudo é pensado com muito critério. Né? Então, a qualidade do estímulo, mais que a natureza das partes do corpo, é que tem a ver com a produção da sensação prazerosa. Então, por exemplo, existe treinamentos para a chamada Chantala, que ensina a mãe a acariciar o bebê enquanto troca a fralda. Né?
Isso ajuda no desenvolvimento cerebral do bebê. Então, é a qualidade do estímulo e não a parte do corpo que faz com que a criança tenha uma sensação prazerosa. Seja porque ela toca a barriga, o pescoço, o jeito de tocar. Por isso que o masturbar desenvolve na gente essa qualidade do toque. Então, durante a masturbação do adulto, ele vai se tocando, se tocando, se tocando, se tocando. Quando ele percebe a aproximação do orgasmo, ele para. Aí volta, se tocar, se tocar, se tocar, se tocar e para. Então aquela sensação vai durar quanto tempo ele quiser. Então ele está no controle, né? Talvez o controle seja desenvolvido a partir da masturbação, né? A criança chuchadora escuta seu corpo para sugar alguma parte dele. Então assim, né? Então ela vai sugar o corpo. Depois ela vai desenvolver outros casos que é o toque, né, que passa a ser a genitália, os seios, o bico do mamilo, etc. E aí, assim, outra coisa. Então, quando fala da qualidade do estímulo, isso nos lembra também o abusador. O abusador de crianças, ele sabe como estimular a criança. Então, essa é uma coisa muito triste. Então, ele estimula a criança, toca na criança, para que a criança sinta prazer. E só que a criança sente o prazer, ela percebe que está sendo abusada, percebe que é alguma pessoa estranha. E aí, como ela percebe o prazer, ela tem dois comportamentos. Um é o recalque, que ela esquece. E o outro é o processo, né, da perversão, que ela sente o prazer. Só que por ela sentir prazer, ela sente culpa. Então, o pervertido, normalmente, ele sente culpa. É como se ele quisesse participar daquele abuso sexual. Ele não entende que ele é apenas uma criança, que o adulto está manipulando ele. Ele entende que ele quis, que ele gosta, que ele procurava, né, muitas vezes. O alvo sexual infantil. Então, o alvo sexual da pulsão infantil consiste em provocar satisfação mediante a uma estimulação apropriada das zonas erógenas que de algum modo foi escolhida. Então é alguma parte do corpo dele que ele escolheu e que ele vai tocar essa parte e aí vai ficar fazendo ali até ele descobrir outra parte. Então o alvo dele não é o outro, é o próprio corpo, é a parte do corpo que ele se identifica, né? Então, e aí como ele vivencia essa satisfação e ele tem prazer, então ele quer repetir, né? E aí é o que a gente chama então não foi por acaso, né? Ele descobriu e aí ele quer repetir e que a gente vai chamar de viciação na masturbação, que na verdade é até a pessoa descobrir outra parte do corpo, até chegar à adolescência em que ela vai descobrir o outro. Já tomamos conhecimento de que o que move a satisfação dessa finalidade, no caso da zona labial, é a ligação simultânea dessa parte com o corpo, com a alimentação. Então, quando a criança leva alguma coisa do corpo, é porque ela sente prazer alimentar, né? Então, é o mesmo prazer, o prazer do sugar, né? Então, o chuchar está ligado ao prazer do sugar também. Então, é importante que a gente perceba isso, né? Manifestações sexuais masturbatórias. Diferente das significativas que dizem respeito à providência necessária à satisfação da zona labial, consiste no sugar, terão substituída por outras ações musculares, conforme a posição e a natureza das outras zonas. Então ele começa a se masturbar pela chupeta, pelo peito da mãe, pela mamadeira. Depois ele passa a experimentar outras partes do corpo dele, ao órgão genital, a mão, as pernas, vai descobrindo outros mecanismos, né, que vão levá-lo de volta a essa sensação. E ele vai repetir, né, porque ele sente prazer ali em se masturbar. A atividade da zona anal, o conteúdo intestinal, quando sai do corpo, ele passa por uma área mucosa, né, gente, que é sensível. E aí, a partir daí, outro órgão passa a entrar em ação na fase da infância. Então, o lactante passa a ter outra parte, que além da boca, o ânus.
E aí, ele, a partir daí, o que sai do corpo dele, ele considera um presente. Por quê? Quando a fezes passa pelo ânus, tem uma parte do ânus que tem uma mucosa que é sensível. Então, com isso, dá a sensação de prazer, né? Então, por isso, o prazer anal, que começa com a criança, mas que prevalece por toda a vida, né? Todo mundo tem prazer de ir ao banheiro e fazer as necessidades fisiológicas, porque ao sair dá um prazer. E aí alguns chegam a experimentar ao entrar, e vem aí a opção, né, a escolha da zona anal como parte sexual também. Não só dos homossexuais, gente. Mulheres que gostam de fazer sexo anal, né? Homens héteros que gostam de fazer sexo anal. Não é só o homoafetivo que caracteriza ele como gay, é a afetividade que ele tem, o afeto que ele tem por outro homossexual, por outro homem, né? E a mulher por outra mulher. Não é o fato de ele querer fazer sexo anal. Tem homem casado que faz sexo anal, olha que interessante, né? Então, eles pedem no começo para a mulher introduzir, a esposa introduzir o dedo no ânus dele, e com o tempo, alguns acabam avançando para comprar os chamados brinquedos, entre aspas, né? Que são pênis, que a mulher prende na cintura e dá a sensação de que ela é uma mulher com pênis. É a chamada mulher fálica, né? A mulher com pênis. Para penetrar o próprio marido, né? Então é um tipo de fantasia sexual. Por quê? Porque a região do ânus dá prazer. E outras mulheres também querem fazer sexo anal. Então, agora, o sexo anal é uma das coisas mais proibidas pela religião, né? Que vai falar da sodomia. Lembra da cidade de Sodoma e Gomorra, cidade do pecado? Então, sodomista é a pessoa que tem o hábito de fazer sexo anal. Então, isso é pecado na visão da Bíblia, né? Tanto que muitas pessoas foram para a fogueira na Idade Média por fazer sexo anal, né? Então, gera culpa, né? E aí, como a zona anal, a questão da fezes pode contaminar, tem que ter todo um cuidado, mas as pessoas que gostam, elas vão praticar sexo anal, né? Então, e isso descobre quando começa a atividade anal, aos 2 anos, quando o cocô passa pela mucosa e aí provoca esse prazer. Já a zona genital é uma composição anatômica natural, né? Então, é como se, né, diz o Freud, que é como se fosse a mulher tem lá um buraco, né, digamos, e o homem tem alguma coisa para introduzir ali. Então, é um processo natural. Mas antes disso, também as mulheres utilizam outras experiências sexuais muito interessantes, como a homossexualidade feminina, que é tocar uma vagina a outra vagina, como a masturbação, né? Então, o que o homem também vai fazer. No caso das meninas, ainda tem uma questão ainda. Quando as meninas tomam banho desde bebê, então há uma... Na hora de tomar banho, lavar sempre de frente para trás, para não haver contaminação, porque os germes do ânus podem adentrar a vagina e contaminar a vagina, né? Então, é todo um cuidado aí no ato sexual quando você faz sexo anal por causa disso. E, então, a mulher, talvez esse seja um dos motivos de boa parte das mulheres não quererem o sexo anal. Embora eu acho, eu pessoalmente acho que é em função da cultura, que é, na verdade, em função da, do processo mesmo do pecado, né? Quer dizer, é pecado fazer sexo anal. É pecado, é, é pecado não, é pecado fazer sexo pelo ânus, né? Por causa da sodomia. Eu acho que ainda é isso ainda. A questão de Sodoma e Gomorra, a questão do pecado, quer dizer, a qualquer momento eu posso ser punido, né? Eu acho que ainda é isso aí. Não acho que seja só a questão sanitária, só a questão da contaminação. Então é importante que a gente tenha esse entendimento aí, de que o sexo anal não é uma exclusividade do homossexual, do gay. Ele está
envolve mulheres e também homens héteros, porque a gente vai receber essa demanda no consultório. É importante que a gente tenha essa concepção, né? Esse entendimento de que não é assim, né? E aí entender que a homoafetividade é muito mais do que o sexo, e sim um relacionamento afetivo, como a gente tem, como os casais héteros têm, ok? Então terminamos mais uma aula de sexualidade infantil. Espero que você tenha gostado, né? Lembre-se que você pode fazer as perguntas, as suas dúvidas, tirar suas dúvidas com o Sócrates ou com a Thaís, né? Vão agendar com você direitinho. E também não esqueça de fazer sua terapia para você se conhecer, para você ver como é que atende um psicanalista. Nessa questão do contato, tira dúvida, pode ser pelo WhatsApp ou pelo Skype, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.